Sejam bem-vindos a mais um podcast nesta página maravilhosa, meus amores. Hoje é dia de fofocas terapêuticas e hoje eu vim fofocar com vocês. Estou aqui. Opa! Você sabe, né? Quem sabe faz ao vivo. Estou aqui com a minha bebida. O que caiu foi o meu descanso de copo. É sobre isso. Hoje é dia de fofocas terapêuticas. E nesse Fofocas Terapêuticas de hoje, o que eu vou falar com vocês? Hoje o papo é comigo. Hoje eu quero fofocar com você e eu, sobre como é que você está encarando verdadeiramente o seu dia a dia? É com equilíbrio emocional ou com positividade tóxica? E onde você está se apoiando? Porque às vezes a linha é tênue e as pessoas não percebem. E em vez de estar se equilibrando, você acaba se colocando em situações de desvantagem para você mesmo sem nem perceber. É muito importante trazer isso, sabe? Bem no nível fofoca, eu tive a ideia de trazer esse questionamento, porque teve aquela influenciadora que estava no Big Brother Brasil. Nunca pensei que eu ia abrir uma área para falar de Big Brother Brasil, que é um programa que eu nunca segui nenhum, mas eu achei uma discussão interessante. A Aline Riscado, ela mudou o nome, né, o sobrenome dela, porque ela veio com um posicionamento de espiritualidade, de questões emocionais, que trouxe muita polêmica de até que ponto é equilíbrio emocional, até que ponto isso é um desserviço, isso é uma enganação, isso é um exagero. Alguns contrapontos, como, por exemplo, não pode sentir raiva, não pode entrar em conflito, e muitas pessoas acreditam que para você ser espiritualizado, para você se posicionar bem como de uma forma espiritual. Você tem que ser paz e amor, good vibes o tempo todo, a vida inteira, sem raiva, sem conflito. E, gente, isso é uma grande mentira. Se você não sabe, spoiler para te contar. Isso não é verdade. Se você está agindo desta forma, cuidado, porque além de você estar se enganando, você pode estar se colocando numa posição de fragilidade e risco emocional que não se sustenta a longo prazo. E vamos falar sobre isso. Hoje eu até falei nos meus stories, gente, eu não acordei bem hoje, eu não acordei bem mesmo hoje, mas tá tudo bem, porque eu não sou obrigada a acordar bem todos os dias, eu não sou obrigada. O que eu tenho que me responsabilizar é por não ficar assim todos os dias. Gente, eu sou um ser humano, eu vou ter altos, eu vou ter baixos, eu vou cair, tá tudo bem. Isso é importante para eu também entender como eu sou. O que eu não posso é me entregar para tristeza, dor, sofrimento, cansaço, seja o que for. A minha obrigação é como é que eu aumento a minha energia, aumento minha vibração, aumento minha frequência, fico alegre. Quem me acompanha há mais tempo sabe que já teve momentos que eu vim aqui em luto. Em luto de pessoas que eu amei. Às vezes eu tive que parar tudo e não vir, sumir por uma semana inteira, porque eu não conseguia falar, e às vezes eu falei, não, eu estou em luto, mas eu estou aqui. Porque eu não estou bem? Não, não estou, mas eu estou aqui para trazer a mensagem que eu preciso levar. E é importante a gente trazer isso com muito cuidado e muito respeito, porque o que tem de pessoas que acham que estão em equilíbrio emocional, mas na verdade estão se mutilando emocionalmente, não está escrito. Vamos usar a raiva, que foi até um exemplo que aconteceu aí de não pode sentir raiva, de você meditar e passar a raiva, enfim. Sim, a raiva ela é um sentimento, quando usado de forma negativa, muito destrutivo. Só que a raiva é extremamente necessária. Quando você desconecta da tua raiva, coisas começam a dar errado na sua vida de forma fatal. Por quê? A raiva, ela é um indicativo muito forte de que algum limite está sendo desrespeitado, por exemplo. De que algo está muito errado no sistema daquela pessoa. De que ela foi desrespeitada, de que algo não está bem. Então a raiva ela é necessária como um indicativo. O que você não pode é ter uma raiva explosiva que você destrói tudo. Você não pode alimentar este tipo de raiva, mas você precisa sentir a raiva, porque quando você desconecta da raiva, coisas começam a acontecer. Eu já atendi pessoas que, mais de uma pessoa, que eu vou entender no meio do tratamento o que está causando o problema dela de desconexão, de problema, e é raiva reprimida. E a pessoa, não, Carol, eu não sinto raiva. Raiva não é raiva, só que é.
A gente vai fazer um tratamento, vai fazer um caminho, e a pessoa reconhece que ela está sentindo raiva, mas ela não sabe mais nem reconhecer essa emoção. Por quê? Porque por muitas vezes ela reprimiu essa emoção. Porque é uma emoção feia, né? Sentir raiva não é bonito. Você não pode sentir raiva, é o que muitas pessoas falam. Só que ao você se obrigar a reprimir isso, de não vou sentir, não posso sentir, você desconhece essa emoção. Você desconhece. Então as coisas começam a acontecer, você não entende que você está com raiva. Você começa, às vezes, a estar mais agitado do que normal, as coisas parecem que tudo. Você vai ficando irritadiço, você vai começando a ficar impaciente com as coisas, tudo te irrita, parece que você não tem saco para nada, são sinais de uma raiva ativa que está ali e que você não percebe. E algumas pessoas chegam a ter crises fortíssimas sem entender que elas estão tendo crise de raiva, porque elas reprimiram muito. Então, ela demora para entender, ou às vezes precisa de uma outra pessoa para entender que ela está com raiva. Falando disso, eu atendi uma pessoa uma vez que eu identifiquei que raiva era uma das coisas. Ela falou, não, Pérola, não é raiva, porque eu já tive muita crise de raiva e não é assim. Só que o que aconteceu? No processo dela, ela começou, ao trabalhar essa raiva para não ser mais explosiva, ela começou a lidar com esse sentimento de uma forma diferente. E como não era mais daquela forma destrutiva que era no começo, ela achava que o que ela sentia não era raiva, mas é a nova forma dela lidar com a raiva. E ela teve que reconhecer isso para entender o que é a raiva. Porque, gente, as emoções, elas são sinais. A gente precisa sentir as emoções, é muito importante. Eu atendo pessoas como uma mentora e terapeuta de prosperidade e autoestima, eu atendo pessoas que elas querem o quê? Equilíbrio emocional, elas querem ficar bem, elas querem prosperar, elas querem ter uma vida leve. E tem pessoas que falam, eu não quero sentir o que eu estou sentindo. E eu falo, mas você precisa, você não pode mascarar, porque o primeiro erro da positividade tóxica é achar que você não pode ficar ruim. Você não pode ficar triste, porque tem pessoas que falam assim, né? Para você criar a tua realidade, você tem que alimentar pensamentos felizes. Você não pode ter pensamentos negativos. Você não pode ter emoções negativas porque atrapalha o processo. Atrapalha, isso é um fato. Não estou aqui para falar que isso não é verdade. Mas a questão é, você não tem como não ter pensamentos negativos e não ter sentimentos negativos, porque não existe sentimento negativo, existe sentimento trabalhado. Todos os sentimentos são positivos porque eles são sinais do que está acontecendo com você. E você tem que saber como lidar com ele. O que torna um sentimento negativo ou positivo, na verdade, é como você lida com aquela emoção. Vou usar o tarô como exemplo, estamos de fofocas, né? Vocês sabem que eu amo tarô, a gente geralmente finaliza com uma jogada do tarô. Tem uma carta que eu gosto aqui, muita gente gosta de tirar, que é a carta do Sol. Esta cartinha maravilhosa, quando ela sai, ela indica sucesso, sorte, prosperidade, mas isso aqui também tem a contraparte negativa dela. Por quê? Sol demais queima. Aquela coisa, autoconfiança demais, se você levar para um lado muito negativo, ela acaba gerando inconsequência. Então, tudo demais é ruim. Mesmo que num começo é bom. Então, a gente tem que entender que não existe emoção negativa, existe forma positiva ou negativa de usar uma emoção. Entende isso? É importante, porque acho que foi a Carolina Ferraz que eu achei muito interessante uma vez. Ela fez uma postagem justamente xingando as pessoas que falam gratiluz, gratitude, você tem que agradecer, não fale negativo. E, gente, é real, você precisa agradecer, você precisa trabalhar isso para ter uma vida leve. Mas a vida não é só de momentos felizes. A gente tem momentos difíceis, a gente tem que honrar isso. A gente tem que lutar, a gente tem que viver. A diferença é, você vai viver, você vai se permitir ficar um tempo nessa emoção, se assim for, e depois você vai mudar para sair de lá. Ontem eu estava numa aula de prosperidade. Eu tenho um grupo mensal de prosperidade, né? Inclusive o próximo é no Portal 22, está aberto para quem quiser participar. É um tratamento coletivo que eu faço. E ontem foi o fechamento da turma desse mês de janeiro. E eu estava falando dessa questão do uso da gratidão e das emoções. As emoções, elas são fabricadas pelo nosso corpo. As emoções, elas são processos químicos do nosso corpo. E assim como uma emoção é criada de forma natural, você pode criar ela de forma artificial, que é o quê? Você, pelas escolhas que você faz no dia a dia, você traz essa emoção de felicidade. Vou dar um exemplo simples. Uma música, ela fabrica uma emoção.
A sofrência sertaneja que muitos de nós gostamos, eu inclusive gosto, eu assumo que eu amo uma sofrência sertaneja desde novinha, eu amo sofrência no geral, não precisa ser sertaneja. Eu gosto muito de uma sofrência. Você pode estar num relacionamento bem, ou estar solteiro e estar muito bem, quando você ouve uma sofrência sertaneja, ou uma sofrência daquelas que você se envolve, você começa a chorar pelo relacionamento que você nem perdeu. Não é assim? Você não sofre, você não se envolve naquela dor de corno. Por quê? Porque você está criando artificialmente uma emoção que não é real em você. Mas aquela música te conectou com aquele imaginário e fez você produzir a sensação, por exemplo, de estar sendo traído, mesmo que você não esteja sendo traído agora. Isso é uma forma de você criar uma emoção. Então, emoções, elas podem ser criadas através dos estímulos que a gente passa. E quando a gente trabalha em equilíbrio emocional, a gente fala justamente para quem, eu particularmente como terapeuta, né? Eu falo a gente como terapeutas, como pessoas cuidando de pessoas. A gente estimula as pessoas com quem a gente atende a fazer o quê? Fabrique as emoções que você quer viver positivas da realidade. E eu trouxe isso naquele grupo, porque a gente estava falando de cocriação de sonho, de alinhamento com o seu desejo. Então você precisa alinhar com sentimentos compatíveis com aquele desejo para ficar mais fácil de você ter a vida dos seus sonhos. Mas a gente não pode negar quando um sentimento negativo vem. Você está frustrado? Por que você está frustrado? Porque a parte das pessoas vão sentir uma raiva, uma frustração, vai entrar em conflito. Gente, não podemos entrar em conflito se nós somos espiritualizados. Se você acredita nisso, cuidado. Isso é um passo para você entrar em alguém te controlar. É real. Isso, se você for pensar, isso até é bíblico. Tem aquela passagem da Bíblia que Jesus entra naquele templo onde estão vendendo as coisas, ele entra completamente transtornado e louco por conta da comercialização que está sendo feita aí. O homem era espiritualizado? Com certeza, mas ele teve um momento de raiva? Com certeza, porque precisava mostrar que aquilo estava errado, aquilo não era compatível com os valores dele, e ele acabou tendo um acesso de raiva. Por quê? É natural seres que estão encarnados terem raiva. E precisa ter momentos assim para também se posicionar. Conflitos são necessários. Se você está fugindo de conflitos, eu não estou falando para você ficar criando conflito à torta e direito, mas é importante, por quê? Porque isso é posicionamento. Eu posso falar assim, eu trabalho com autoestima, uma das coisas que eu mais evitei em boa parte dentro do meu processo é evitar conflito. Por quê? Porque eu não queria desagradar. E muitas pessoas são assim. Eu estava atendendo uma pessoa ontem que ela estava falando justamente, eu estou fugindo de conversas difíceis, que é algo que eu preciso falar, mas eu não estou afim de me indispor com aquela pessoa. Mas é necessário, por quê? Porque enquanto ela não se impor, ela vai ficar no mesmo lugar. Ela não vai conseguir ir para o próximo passo que ela deseja. Então, conflitos são necessários às vezes. E às vezes, tem momentos que a gente vai acabar se posicionando e que não vai ser legal mesmo, a pessoa não vai entender, e a gente vai ter que respeitar também que o outro não está feliz com a nossa decisão. Gente, às vezes não dá para fazer todo mundo feliz. Isso é uma maturidade que precisa ser feita, porque as pessoas não querem entrar em conflito, porque é ter vida feliz, paz e amor, gente, às vezes não dá para ser todo mundo feliz ao mesmo tempo. Porque o meu posicionamento pode desagradar você. A questão é, eu tenho que respeitar que você não concorda comigo e eu tenho que respeitar que você não concorda comigo. Isso é ter maturidade, isso é ter equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional tem hora que não é você ser feliz e todo mundo concordar com todo mundo. Equilíbrio emocional é a gente se respeitar independente do posicionamento. Essa é uma das coisas mais lindas que a gente pode viver na vida. Eu tenho pessoas que eu convivo que a gente não concorda com tudo, mas a gente se respeita. E é isso que importa. Isso é um equilíbrio emocional. Se você está tentando ficar todo mundo bem sem conflito, você está indo para a positividade tóxica. Observa aonde você está pautando as suas relações, a sua vida, o seu convívio, no equilíbrio ou na positividade tóxica. E é uma linha tênue às vezes, porque se a gente poder parar para pensar, a lógica é evite o negativo em um primeiro momento. Só que é evitar como? Não é mascarar ele. É quando ele está ali, falou, reconhecer, eu senti, entendi, aprendi com ele, agora eu vou sair daqui para viver outra coisa. Mas você vive aquele momento, por mais breve que ele seja, porque tem pessoas que já são mais emocionalmente equilibradas, elas ficam menos tempo na tristeza. Isso é um fato, porque ela sabe o que é olhar
entender o que está sentindo e mudar a emoção para conectar com o que ela quer viver. Mas a maior parte das pessoas fazem o quê? Se conectam com uma emoção negativa, se envolvem naquela emoção e casa com aquela emoção, fica anos com aquela emoção sem soltar. Soltar é muito importante. Quando eu falo soltar, é você abrir mão de sentir aquilo. Tem pessoas que não abrem mão de sentirem raivas das outras, porque a raiva é o que sustenta ela. Por exemplo, tem mulheres que foram traídas que não querem perdoar o antigo companheiro. E eu não tô falando perdoar, quando eu falo perdoar, não é para você falar, ai, tal, passar a mão na cabeça, é perdoar no sentido, eu aceito o que aconteceu da forma que aconteceu. E sigo livre, você segue tua vida e eu sigo a minha sem conexão mais. Muita gente quer alimentar a raiva, quer alimentar a angústia, quer alimentar aquele sentimento de justiça. E sim, você tem que sentir, viver, mas não alimentar por tempo, pela vida inteira. A gente teve alguns podcasts aqui que algumas pessoas trouxeram falas muito interessantes. Acho que foi o da Clara que a gente falou sobre poder feminino, que ela trouxe uma frase que eu gostei muito, que ela falou que as pessoas servem na nossa vida para trazer como se fosse uma carta. A gente tem que pegar essa carta, se apegar a essa carta e aprender. Só que em vez de a gente se apegar naquela carta, naquela mensagem, a gente se apega na pessoa. E aí a gente não quer soltar aquela pessoa e vai causando problemas para a nossa vida. Aonde você está apegado? O que você está fazendo? Isso vai mostrar muito se você está mais equilibrado ou, às vezes, numa positividade tóxica ou um desequilíbrio emocional. Entenda, como ser humano, a gente não vai estar equilibrado o tempo todo. Isso é ser positivo tóxico também. É você achar que você vai estar 100% bem, super equilibrado, que as coisas não, a gente vai ter desequilíbrios, é aprender a ser feliz nas dificuldades, é aprender a lidar bem nas adversidades. Como eu falei, hoje eu acordei, cara, não tô legal. E tá tudo bem. Bota um batom. Até a mãe falou: você botou um batom, mas a olheira tá profunda. Eu falei: tô sem corretivo, bora do jeito que tá. Tem que ouvir essas coisas também, gente. E tá tudo bem. E por que eu tô trazendo isso? Porque muitas vezes a gente tá buscando a perfeição, o equilíbrio supremo, o que vai estar tudo bom, e não vai, às vezes não vai estar tudo bem. Mas como é que você lida com isso com o máximo de leveza possível, para que isso não seja um fim para você? Essa é a gente buscar o equilíbrio, não é desmerecer, não é não sentir. Eu falei: "Eu estou sentindo isso. Como é que eu faço para sair daqui? Como é que eu faço para curar o que está me incomodando?" Porque às vezes o que está te incomodando, por exemplo, eu trabalho muito com autoestima, é que a pessoa tem uma dependência emocional gigantesca. Então ela tem uma vontade de agradar o outro que às vezes a machuca, e ela não quer sentir aquilo. Aquilo dói, mas dói profundamente. E agora, do dia para a noite, você acha que a pessoa vai conseguir limpar isso? Não, é um processo. Mas a pessoa tem que identificou, não quer sentir, o que que causa? É identificar primeiro o que causa. Eu vou dar um exemplo muitas coisas assim. Tem muita gente que tem dificuldade de falar não. Daí, quando você vai analisar, a pessoa tem medo do quê? Desagradar o outro, de acabar sendo grosso, mal interpretado e tudo mais. Só que dizer não é saudável, é necessário, precisa exercitar o não, porque toda vez que você diz um sim para o outro, querendo dizer não, você está falando não para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Você evitar dizer não, não é você estar buscando sanidade mental. Às vezes você está justamente destruindo a sua sanidade mental, porque você está querendo evitar conflito, agradar os outros, só que quem está saindo desagradado é você. Eu acompanhei algumas histórias, assim, de pessoas que estavam revoltadas com as outras. Por quê? Porque deu a opção de escolha, a pessoa escolheu o que ela não queria, ela ficou louca da vida. E eu falei: "Mas espera, vamos lá, vamos recapitular isso. Você queria uma coisa, só que em vez de você deixar claro: 'Eu quero isso', você virou para a pessoa e falou: 'Olha, eu te dou opções'". Daí a pessoa escolheu o que você não queria e você ficou brava?
Ah, mas a pessoa tinha que entender. A pessoa não tinha que entender nada, você deu brecha para ela. Gente, autorresponsabilidade nas coisas é muito importante. As pessoas não precisam, não vão adivinhar, por isso que é posicionamento. Se você não quer que algo aconteça, você tem que se posicionar que você não quer que algo aconteça. Você não pode deixar o outro escolher por você. Você não pode deixar, ah, não, mas ele vai entender porque é de bom tom e boa educação. Amor, você ainda cai nessa? De bom tom e boa educação? Para você, para o outro ser de bom tom e boa educação, não sei. A maior parte das pessoas estão frustradas na vida porque, em vez de elas posicionarem o que elas querem, elas estão esperando o outro satisfazer as vontades delas sem falar, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. Mulher tem muito esse mal, né? De, ah, não, ele vai adivinhar. Ele não vai adivinhar, gente. Pelo amor de Deus, ele não para com essa palhaçada de vai adivinhar, porque isso vai causando um imaginário totalmente distorcido e tóxico para sua vida. Porque você quer que as pessoas adivinhem ou espera algo de uma pessoa que ela não tem obrigação de te dar. A gente já está indo para outras coisas além dessa questão ao falar do emocional, mas eu sinto que é bom trazer aqui, porque tudo parte do quê? Do seu posicionamento interno, do que você acredita. Quando a gente fala de equilíbrio emocional, isso vem muito com relação do que você acredita. Por isso que é uma linha tênue entre a positividade e a positividade tóxica. Por quê? Tudo parece positividade, até que você começa a ver que são pequenos hábitos que, na verdade, estão trazendo problemas, estão trazendo desequilíbrios, estão trazendo micro, às vezes até mais, mas microagressões. Por exemplo, você não sentir raiva é uma agressão a você, porque você está negando algo que é teu. A raiva está ali. Ela está ali para te mostrar, olha, isso aqui está errado, você não pode sentir raiva, que sentimento ruim. Você deve. Por que ela está ali? Porque às vezes a pessoa está com raiva e não sabe por que está com raiva. E se você não sabe o que está com raiva, como é que você vai curar a raiva? Não é suprimindo a raiva. Eu falo uma coisa que algumas pessoas não entendem: emoção não se controla. A gente fala muito de controle emocional, mas se você for ver o significado da palavra controle, você entende que emoção não se controla a emoção se gerencia. É diferente. Controlar a emoção é você conseguir fazer aquela emoção acontecer da forma como você quer no mundo. E não é assim, às vezes você tá com raiva e você não vai controlar essa raiva que você tá sentindo, ela tá ali, ela simplesmente é. A questão é como é que você gerencia essa raiva? Você vai usar ela para se destruir, para falar a vida é injusta mesmo, ou você vai usar essa raiva e falar, ah, é? Então agora que eu vou crescer, agora que eu vou para cima, agora que eu vou conquistar o mundo, que é uma raiva que a gente chama de construtiva. Tá entendendo? A raiva ela é necessária, a raiva ela é um combustível. Às vezes o que você está precisando para sair, mudar de vida é ter raiva. Porque quando você se indigna com uma situação, você fala, eu não me permito mais viver isso, você muda a sua atitude para fazer a tua vida diferente. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Se tiver alguma dúvida, depois eu falando. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está numa sociedade onde sentir raiva, ter agressividade, mesmo quando é necessário, as pessoas julgam, acham feio. Até mesmo quando é uma piada, as pessoas não sabem, tudo tem que ser paz e amor. Gente, isso é doença. Não dá para ser feliz e alegre o tempo todo. É bom, a gente tem que alimentar, a gente tem que sim buscar, mas não ser uma exigência. Quando você não está bem, você respeita e você vê como é que eu posso ficar melhor, mas não se exigir. Eu estava vendo um meme, que eu adorei, inclusive, é de uma página de reiki. Ai, eu não vou lembrar o nome, deixa eu ver se eu acho aqui. Que é uma página de reiki muito boa. Para quem não sabe, eu sou mestra reiki em vários sistemas, eu sou apaixonada por reiki. Reiki é uma base muito forte do meu trabalho. E o Reiki Usui, lógico que foi o meu primeiro reiki, é o primeiro reiki que eu estudei, né? E é a base fundamental que eu tenho. Eu tenho vários cursos de Reiki Usui e também cursos de outros tipos de reiki. E tem uma página que eu sigo que eu gosto bastante, que ela é uma página que fala sobre Reiki Usui. É a Seja a Sua Cura no Instagram, né? E ela postou, a gente está agora naquela modinha de fazer objetos, coisas e tal, animados. E ela fez a animação dos símbolos do Reiki, bravos com as pessoas que usam eles, falando como se usa.
Porque uma das grandes questões do reiki é que a maior parte das pessoas não sabem usar o reiki da forma que se deve. Porque assim, gente, assim, o reiki ele é um sistema de cura extremamente completo. Só que a maior parte das pessoas usam um terço desse sistema. Você consegue usar o reiki para absolutamente qualquer coisa mesmo. Mas as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas, eu vou usar para energizar, eu vou usar para me sentir melhor. Você pode usar ele para se sentir melhor, para cuidar das emoções, para aliviar pensamentos, para tirar obsessores. Você pode usar ele para proteger, para limpar. Você pode usar ele para cocriar a sua vida, para dormir melhor. Enfim, tem uma infinidade de coisas que esse sistema faz. Só que a maior parte das pessoas não sabe usar. E ela criou os símbolos como se os símbolos estivessem com raiva e dando dicas de como eles podem ser usados. Nos comentários daquele vídeo, as pessoas ficaram, boa parte delas, totalmente ofendidas, porque como um símbolo que traz paz e amor pode tratar com raiva? E ela falou, gente, ela até falou, eu tô rindo das pessoas, e ela colocando assim nos comentários, todo mundo tem seus dias. Essa visão de que algo que seja divino não possa ter raiva, algo que está sendo lindo para o bem e trazer paz não possa ter raiva, é daí que vem os problemas, porque se você está julgando assim, você está colocando como se você também não tivesse o direito de ter raiva, você também não tivesse o direito de estar indignado, você também não tivesse o direito de ter um dia ruim. Só que daí quando o dia ruim vem, o que acontece? Você se culpa, você se frustra porque não era para ser assim. Isso me indigna profundamente, isso me dói porque eu muitas vezes fui assim. Hoje eu aprendo a lidar melhor com isso, mas muitas vezes é uma das piores violências que o ser humano faz com ele mesmo, é não se permitir sofrer o que está sofrendo, sentir o que está sentindo, reconhecer, porque isso não é bonito, isso é feio, isso não se deve, isso vai atrapalhar a minha vida, quando isso é um sinal de que está, o que você não pode é ficar com isso todos os dias, mas um dia, você fala, não, isso aqui tá aqui, é reconhecer. As pessoas, a maior parte das pessoas não conseguem curar as emoções porque elas não aceitam que elas estão sentindo as emoções que elas estão sentindo. Às vezes reconhece, mas não aceita. Eu vejo isso em consultório, eu vejo isso, porque quando você não aceita que você está sentindo uma emoção, ela simplesmente persiste porque você fica brigando com aquilo. Quando você simplesmente olha e fala, puta, tô com raiva. É o que tem para hoje. É o que eu falo muito, gente, tô com raiva e é o que eu tenho para hoje, eu vou viver isso. Óbvio que eu não vou ficar ali, mas eu vou, ok, ela tá aqui, como é que eu faço para melhorar isso? O que eu posso fazer para sair dessa vibração de raiva? Aí posso meditar? Posso. Eu posso ir assistir um vídeo de comédia para produzir uma coisa positiva em mim? Posso. Tem N coisas que eu posso fazer. Ou por alguns momentos eu posso simplesmente sentir essa raiva, até xingar quem eu tenho que xingar, aí depois eu limpo. Gente, a questão não é não sentir, é o que você faz com o que você sente. O segredo do equilíbrio emocional verdadeiro não é evitar sentir, é o que você faz quando você sente. Quanto tempo você fica ali? Você fica ali 1 hora, um dia, ou você fica ali anos? Tem pessoas que estão há anos vivendo um luto. E não é que a gente não vai sentir saudade das pessoas, a gente vai, mas deixar ir também é importante. Deixar ir, se permitir curar, é importante. Por isso, quando não é não sentir, é até que ponto você se permite ficar no mesmo lugar. É respeitar, tem momentos que vão ser mais fáceis, tem momentos que vão ser mais difíceis, e falar, ok, eu tô sentindo isso e é assim que é. Eu trabalho muito com cartas, né, tarô, oráculos, eu tenho um oráculo, ele tá aqui, porque ele tá guardado no armário, senão eu pegava para vocês verem. É um oráculo que eu amo, que chama Dançarino Cósmico. Ele é um oráculo que ele fala sobre, você como co-criador da realidade, traz posições de dança para ajudar a curar as coisas. E uma carta dele que me chamou muita atenção, que apareceu num jogo dessa semana, é a carta do sentir. A carta do sentir, ela traz a importância de você aprender a sentir tanto bem quanto mal. De que é necessário, porque quando você não sente, não se permite viver o bem ou o mal, você está travando o seu fluxo de vida. Porque as emoções precisam ser vividas, porque se você não sabe aproveitar,
o mal, entender o que a gente chama de mal, tá? Aproveitar as emoções que não são tão positivas assim, a gente não vai saber apreciar verdadeiramente uma emoção positiva quando ela vem. Se a gente fosse só coisas positivas que tivesse no nosso caminho, a gente não apreciaria isso porque a gente já sente falta dos dias de tempestade. Então a gente precisa entender que tudo que está na nossa vida precisa ser sentido, precisa ser vivido, precisa ser experienciado. E aí, depois que você experienciou, você fala: o que que eu fiz? O que que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso? Isso é bom, isso é mal? Aí você escolhe. Mas primeiro tem que se permitir viver. E você entra na positividade tóxica quando, em vez de você viver a emoção, independente da intensidade do se ela é boa ou se ela é ruim, você quer delimitar. Porque, eu não posso, eu não devo, não é bom. Se não fosse para existir, você não sentiria. É muito importante. Se as emoções estão aí, elas são para ser vividas e elas são peças fundamentais para a gente entender. Eu já falei aqui algumas vezes que eu sou consteladora, e uma constelação que a gente faz é constelar emoções. E é muito impressionante quando você faz uma constelação de emoção, porque você entende o porquê que aquela pessoa está presa em certos padrões. Eu fiz uma constelação de emoção que a gente entendeu que a pessoa estava presa na emoção de, acho que foi a da apatia, no caso, por conta de questões com a mãe. Porque é aquela coisa, são coisas mal trabalhadas com aqueles sentimentos que ela herdou da mãe, que precisavam ser trabalhados para que ela se permitisse ter o prazer na vida que ela merecia ter. Porque parte dela não se permitia ter o que a mãe e o pai, os ancestrais não se permitiam, emocionalmente falando. Você entende que às vezes o que você está sentindo não é nem só seu, porque às vezes o que você está sentindo, ele é um reflexo do que o seu sistema familiar escolheu viver e você pegou como herança para você. É muito delicado quando a gente fala de emoções, porque algumas pessoas falam: "Eu não sei nem por que eu sinto isso. Eu sinto e eu não sei explicar". E às vezes não sabe explicar porque está revivendo um padrão que nem foi a pessoa que criou, ela simplesmente herdou. Tem gente que não vai entender o que eu estou falando e tá tudo bem, mas quem está entendendo, presta atenção nisso. Você está vivendo emoções e padrões que são seus? Ou você está replicando padrões que são da tua família? Porque às vezes nem você acredita nisso, mas você não consegue sair daquela situação. Por quê? Você está vivendo na forma que os seus ancestrais viveram, só que essa forma não te cabe mais. Eu não sei vocês, eu não estou nem falando como consteladora, mas como ser humano, tem coisas que eu questiono muito. Atitudes que o que servia para eles e o que serve para mim. Porque eu estava falando até isso hoje num grupo que eu tenho de prosperidade, que eu, falando da questão de se você já fosse a pessoa que realiza o seu sonho, ele já estava aqui. Se você fosse a pessoa que realiza o seu sonho, ele já estava concretizado. O que isso significa? Para a gente ter algo na nossa vida, a gente tem que ser aquilo. Não é a questão do: "Ai, quando eu realizar, eu vou fazer". Se você não fizer, você não vai realizar. Por exemplo: "Ai, quando eu passar no vestibular, eu me preocupo com isso". Se você não passar, você não vai fazer aquilo. "Ai, quando", não é quando, é agora. A gente se torna a pessoa capaz de realizar aquele sonho. É a mesma lógica de que eu falo: "Não, eu vou estudar", vou pegar o exemplo do vestibular. Eu só vou estudar depois que eu passar no vestibular. Não faz sentido, porque você precisa se preparar, você precisa aprender para ser a pessoa capaz de passar no vestibular. Quando a gente fala quando eu for, quando eu tiver aquilo, eu farei isso, é a mesma lógica da pessoa que quer passar no vestibular, mas não quer estudar. Porque você tem que se tornar a pessoa capaz de realizar aquele sonho. Se você for aquela pessoa, aquele sonho já vai ser real para você. Então, se esse sonho não é real, você ainda não é a pessoa capaz de realizar. Então, quem essa pessoa é? E quando a gente fala sobre emoções, sobre vida, é sobre isso. O que essa pessoa sente?
Porque às vezes você quer uma vida que requer que você sinta de uma forma diferente do que você está sentindo. Por exemplo, você quer ter uma vida de paz, mas você acorda com raiva todos os dias. Só que você, em vez de curar esta raiva, você está suprimindo ela. Quando você suprime uma raiva, ela não deixa de existir, você só parou de olhar. Uma raiva suprimida, ela não desaparece, é como se fosse o seguinte: você está com uma bomba, só que você fala: "Eu não vou deixar essa bomba explodir, eu vou guardar ela num quarto seguro, onde ninguém vai ver". E você guarda uma, e você vai guardando outra, você vai guardando outra, até que um momento todas aquelas bombas ali, elas explodem, e arromba a porta do quarto. E aí fica aquele caos, aquela confusão, uma raiva, um sentimento reprimido, no geral é assim que funciona. É como bombas que você está guardando num quarto escuro, até que elas saem do controle, explodem a porta do quarto, e aí você vê e fala: "Mas eu não sei o que aconteceu, estava tudo bem até ontem". Daí do nada, a frase que eu mais adoro, em atendimento, quando veio do nada, eu falo: "Ê, vamos ver de onde vem esse do nada". Do nada, deu tudo errado, eu perdi o controle, eu comecei a chorar. Nada acontece do nada, tudo foi uma construção. O problema é que na sociedade em que vivemos, onde queremos a felicidade a qualquer custo, em vez de falar: "Ok, essa emoção tá aqui, ela é minha, vou tratá-la", essa emoção tá aqui, não quero viver, taca no quarto escuro. E aí o quarto vai ficando atolado até que chega uma hora que a porta é arrombada e do nada, eu rio, gente, porque é real, eu mesmo já passei do mal do nada. Do nada, gente, não existe nada do nada, não existe. Tudo é um reflexo de um acúmulo ou de uma falta. E quando a gente está falando de emoções, adivinha? Geralmente é de um acúmulo do que não foi o visto. Acúmulo de dor, de sofrimento, de raiva, de tristeza, de angústia, né, as pessoas veem, eu lembro de uma pergunta que me fizeram uma vez: "Pérola, como eu lido com a minha ansiedade que vem do nada?". E eu falei: "Primeiro, ansiedade não vem do nada, ansiedade é acúmulo, do quê?". Aí a gente tem que ver o que que você está acumulando. Geralmente a ansiedade tem muito a ver com medo de futuro, medo do futuro, de como vai ser, de não dar conta e tal, e a pessoa vai alimentando isso e não entende. Gente, é bizarro quando a gente fala sobre isso, porque as pessoas falam: "Do nada as coisas acontecem", não é do nada, tudo é um acúmulo, tudo é uma reação, o que a gente sente, nossas emoções são reações do que tá ali, do que a gente viveu, do que a gente sentiu, do que a gente processou e do que a gente não processou. E elas são indicativa, é como um termômetro que mostra: "Tô lidando bem com isso ou não tô?". Então, cuidado com o discurso do "seja feliz sempre", de não pode ficar triste, não pode pensar negativo, não pode sentir negativo, tem que estar sorrindo sempre. Eu fiz uma escolha de ser feliz, isso é uma escolha consciente. Então sim, eu evito reclamar, evito. Porque eu sei que reclamar vai trazer mais coisas ruins para mim, porque eu vou alimentar o sentimento negativo. Mas isso não significa que não tem hora que eu não reclamo. Tem hora que eu reclamo sim, porque eu preciso tirar de mim o que está lá dentro. Porque senão eu só vou alimentar. Aí eu vou dar uma reclamada, mas eu dou uma segurada. Eu falo, calma, ok, tô sentindo isso. E tem hora que eu sei que eu nem devo reclamar. Que eu falo, não, respira, eu reconheço e vamos limpar isso. E tá tudo bem. Porque não é sobre não sentir, não é sobre não reclamar, não é sobre não pensar, é qual a proporção que eu dou isso na minha vida. Tem momentos que eu preciso botar para fora, falar, e tem momentos que eu sei que eu preciso silenciar para que aquilo se dissolva de uma forma melhor, porque se eu continuar falando, eu vou continuar alimentando. Mas é você saber, tá tão conectada com você que você vai entender no momento o que que é melhor fazer. É melhor botar para fora ou é melhor silenciar e deixar ele apaziguar? Só que isso exige o quê? Uma conexão extrema com você. Ter equilíbrio emocional, mais do que tudo, é você saber quem você é, se conhecer muito bem, entender como você está sentindo muito bem. Porque tem momentos que você não reconhece as emoções que você está sentindo ou não sabe por quê. Só que é porque é uma desconexão. Quando você para sentir aquilo,
acalmar, respirar, e você fala: "Ah, tá, foi daquilo ali". Vai ficar mais leve. E você vai falar: "Mas por quê?". Às vezes você sente raiva por conta de uma coisa que a pessoa falou. Eu lembro de uma vez quando eu era muito jovem, que eu lembro que eu fiquei possessa de raiva, e era porque uma pessoa tinha duvidado da minha honestidade. E depois de muitos anos eu entendi, porque isso é uma coisa que pega muito para mim, eu sou uma pessoa que a honestidade é um valor inegociável para mim. A base eu faço as coisas com base na honestidade. Então eu geralmente levo muito em consideração isso quando eu estou falando com qualquer pessoa numa venda. Inclusive, a honestidade por um tempo foi um fator que me impediu de prosperar, porque eu tinha crenças de honestidade com relação à prosperidade, que eram falsas, óbvio. Por isso que eu estou falando, né, a quantidade do positivo também atrapalha, que estavam atrapalhando. É uma visão de que ganhar dinheiro daquela forma, por exemplo, ganhar dinheiro de uma forma honesta, mas que seja leve, não era íntegro, porque dinheiro vem trabalho duro. Não era tão honesto assim, porque tem que ser trabalho duro. Se for leve, vale tanto. Entende? Tinha umas coisas assim, que tem que ser limpo. Mas quando você trabalha com isso, você entende qual é o valor, esse valor ele rege as suas emoções. E quando ele é infligido, isso gera algo em você. Só que daí vem. Aí é uma questão que você precisa se posicionar. Porque em alguns casos, essa é uma emoção que vem, essa raiva que vem, eu precisava me posicionar, de falar que, então, veja bem, as coisas não funcionam dessa forma. Naquele caso, eu explodi, porque eu não sabia gerenciar as emoções. Hoje, já é uma questão que eu respiro, da raiva, mas eu vou procurar trazer o quê? Lidar isso com leveza. Mesmo que aquela raiva venha, e aí depois eu vou fazer o quê? Em vez de eu explodir com outra, eu vou trazer o meu ponto de vista e depois eu vou limpar o que eu estou sentindo. Ou limpo o que estou sentindo e depois falo com o outro. Vai depender do momento e do grau que precisa ser trabalhado. Porque tem momento, gente, que é parar. Não é tipo, a pessoa está falando com você, você sentiu, eu não posso falar com você, senão eu vou te agredir. Isso é equilíbrio emocional. É você saber, se eu falar alguma coisa, eu vou agredir você, a gente vai brigar ainda mais, e eu não quero isso. Equilíbrio emocional não é não sentir, é fazer escolhas que não tornem as coisas piores. Às vezes é isso que a gente tem que fazer. A gente conversa depois, eu não consigo falar agora. Não dá. Às vezes não dá porque você vai brigar, às vezes não dá porque você precisa ficar sozinho, você não pode processar e você tem que respeitar. Eu não sei vocês, eu tenho momentos que como eu falei, sou conectada comigo. Eu busco muito isso. Então tem momentos que eu sei que, por exemplo, eu não posso falar. E eu tenho que ficar em silêncio. Quando eu falo silêncio, é silêncio mesmo, porque eu preciso ficar em silêncio para processar algo. Então a pessoa fala comigo, tem vezes que eu escrevo, eu nem falo, eu falo, não posso falar agora. Preciso ficar em silêncio. Por quê? Eu preciso de silenciar. Quando às vezes me abordam, eu preciso silenciar, porque senão eu vou quebrar esse estado de conexão. É sobre isso, muitas vezes é sobre isso que a gente tem que alinhar. Vocês entendem? É, é se conectar com a gente para entender qual é a melhor forma de gerenciar aquele momento, porque não existe uma forma única também. Um grande erro quando a gente fala de equilíbrio e tudo mais, as pessoas falam, é só assim que dá certo. Negativo, a gente tem que entender para aquele momento que eu estou vivendo, o que que dá certo? Como eu falei, às vezes o momento é silencia, acabou. Às vezes o momento é eu preciso colocar para fora para depois limpar. Às vezes eu preciso reclamar. Preciso, eu tô entendendo, preciso. E tá tudo bem, reclamei, falei, ok, agora a gente limpa. A gente tem que entender as estratégias que funcionam melhor para aquela situação. E às vezes você vai usar várias estratégias para a mesma situação. Agora, o importante trazer para a verdade é sobre isso, é que equilíbrio emocional é sobre não ocultar a verdade de você mesmo. É sobre viver verdadeiramente o que você sente, respeitar que isso está acontecendo, que é assim, que a vida é assim que funciona e ver como é que eu lido da melhor forma possível. Não é fingir que não está acontecendo, não é jogar para baixo do tapete, não é culpar o outro, não é se achar o evoluído da situação.
Isso é uma outras coisas que muitas vezes geram positividade tóxica, é você achar mais evoluído do que os outros. Só você sabe a verdade. Cuidado, se você tá, não, eu sou muito evoluído aqui, pensando dessa forma, você pode estar caindo numa armadilha da positividade tóxica. Real. Porque não é sobre se achar melhor do que ninguém, é você entender o que é melhor para você. Não é sobre você achar o que é melhor que ninguém, é sobre você respeitar o momento que cada um tá. Porque cada um tá num estágio evolutivo, não é sobre ser melhor ou ser pior, é o que funciona e o que não funciona. Antigamente, eu trabalhava muito com isso. Eu tinha essa parte de, é o certo, é errado. Hoje, eu olho algumas situações e eu falo, tá certo para essa pessoa, não tá certo para mim. A vida é sobre isso, ela tá errada? Para mim tá, mas é errado? Eu não sei. Dentro do que eu acredito, não, mas das leis universais totais, eu sei, eu não faço ideia. Aí é uma coisa muito profunda a gente ter, a gente tem leis universais. Mas você sabe verdadeiramente como o universo funciona? Você sabe o que é verdadeiramente certo para o universo ou não? Você escolheu uma convenção que fica melhor para você. Isso é um papo para um outro lugar, mas eu vou trazer isso aqui. Nós escolhemos convenções mentais e emocionais do que faz mais sentido dentro da nossa ordem de vida. Tanto é que nós mudamos de convenções mentais e emocionais ao longo da vida, porque chegou até aquele momento fazia sentido, depois não faz mais, a gente troca e vai mandando e vendo dentro do que nossa consciência considera como lógico, a gente vai vivendo aquilo. E tá tudo bem? Só que assim, tem coisas que a gente tem que entender que a gente não é o dono da verdade, a gente tem que buscar o que funciona pra gente. É por isso que tem muitas terapias no mundo. E todas elas vão falar que elas são a melhor terapia, a mais disruptiva, a que funciona, por quê? Porque elas são muito boas, mas você vai entender, elas são boas para aquela situação, para aquela pessoa e para aqueles momentos. Eu sou formada em diversos tipos de terapia. E por quê? Porque eu sei que não não é o caminho único, geralmente não é uma coisa só, nesse momento eu vou precisar disso aqui. Por exemplo, tem um momento que eu vou precisar usar uma constelação para ajudar aquela pessoa a se livrar de padrões ancestrais que estão prendendo ela onde está. Mas tem um outro momento que eu sei que eu vou ter que fazer uma reconexão de autoestima, porque ela precisa se conectar com ela primeiro, de novo, para ela sair de onde ela está. Tem momentos que vai ter que fazer uma limpeza energética profunda, porque aquela pessoa pegou a energia de outras pessoas e de ambientes que ela precisa limpar. Mas tem outros momentos que ela vai precisar de um equilíbrio de chakras, uma limpeza de aura, para ela ficar bem. E por aí vai, tem momentos que ela vai ter que fazer um alinhamento de prosperidade. Você fala, mas espera, ela tem terapias que prometem tudo isso? Tem. E elas funcionam? Funcionam. Funcionam para todo mundo? Não. Porque também tem que ver qual é a compatibilidade da pessoa com aquela técnica. Ou no momento de vida aquela técnica funciona. Tem momentos de vida seu que você vai se dar melhor com uma técnica do que com outra. Em outro momento é a outra que vai dar mais certo. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. É a gente simplesmente se permitir entender o que funciona. E você vai falar, mas pera, tem pessoas que não seguem com uma técnica só. Sim, mas você é todo mundo? Sua mãe já não dizia para você? Você não é todo mundo, caramba. Tua mãe dizia isso, a tua mãe não estava errada. Você tem que entender que nem tudo é para todo mundo. E você não é todo mundo. Tem gente que vai funcionar com uma técnica só, tem gente que vai funcionar por uma técnica só por um tempo, tem gente que vai usar uma técnica central, mas vai usar outras como base, de acessório, e tá tudo bem. Outra é para associar, não interessa. A questão é você entender o que vai funcionar para o teu caso. E essa é a liberdade que você tem que se dar, de se permitir se curar da melhor forma para você, não da forma que alguém te diga que é, ou essa é a única maneira, porque às vezes aquela é uma maneira boa, mas ela vai fazer parte do trabalho. E depois você vai passar por uma outra etapa que vai fazer uma outra parte do trabalho. Está tudo bem. Acho que a liberdade emocional vem de a gente entender que às vezes a gente não vai encontrar uma resposta única, uma resposta que agrade todo mundo, ou uma resposta que me deixe 100% segura. E tá tudo bem. Às vezes a gente vai encontrar um começo, um meio, às vezes até um fim, uma resolução, mas é saber que aquilo é o que vai funcionar para mim, que não necessariamente é o que vai funcionar para todo mundo. E o equilíbrio emocional às vezes passa por isso, de que o que funcionou para mim não necessariamente vai funcionar para você.
e tá tudo bem. A questão é entender como você funciona, dentro do que você funciona, qual o melhor caminho para a gente equilibrar o teu emocional. E é isso que eu faço muito nas minhas mentorias, sabe? É entender o que faz sentido para aquela pessoa, para ela se equilibrar, o que dentro da rotina dela, da vida e da história, precisa ser alinhado, porque é algo muito particular. Como eu falei, eu trabalho com autoestima e prosperidade, mas os problemas de autoestima e prosperidade não são iguais para todo mundo. Tem gente que tem problema de prosperidade, gente, por conta de traição. Por conta de traição, porque foi traída tanto pela vida e se trai constantemente que o dinheiro não vem. Tem gente que tem problema de prosperidade por questões de família, da forma como a família vê com o dinheiro. É o mesmo problema, prosperidade, mas a causa é diferente. E se a causa é diferente, são pessoas diferentes, o caminho também vai ser diferente. E tem que ser respeitado esse caminho. Então, hoje, o que eu trago nessa discussão, fofoca, reflexão, é para você entender, observar você mesmo. A forma como você está lidando com a vida é realmente algo mais equilibrado ou você está se cobrando tanto, limitando tanto, buscando uma única verdade que você está acabando sendo tóxico com você mesmo. E para você alinhar, se você precisar de ajuda para isso, eu vou deixar o link aqui abaixo, que a gente só pode agendar uma sessão de diagnóstico para ajudar a entender como você começa a realmente ir para um equilíbrio emocional, em vez de ficar preso na positividade tóxica. Eu vou deixar abaixo aqui, é só preencher, clicar no link para a gente poder agendar a sua sessão. É uma sessão que eu dou gratuitamente, eu tenho algumas vagas na semana que eu deixo aberto. E é sobre isso. Só se permita. O importante é você se permitir experimentar, viver, se abrir. E se permitir viver acreditando que o mundo pode te dar o melhor, mas que nem todos os dias vai ser o melhor dia da sua vida e que tá tudo bem também. E é sobre isso, hoje eu queria trazer essa fofoca para você, gostosa, que eu amo fofocar. E alinhamos na quinta-feira que vem, voltamos para fofocar mais, porque sempre fofoco. Essa semana eu fiz sozinha, né? Eu tava com vontade de fofocar, falei, não, vou fofocar, trazer esses assuntos, mas eu vou trazer convidados para a gente continuar fofocando, porque fofoca acabou, é fofoca compartilhada. É sobre isso. Compartilhe, curta esse podcast para que nós conseguimos alcançar mais pessoas. E é isso. Um grande beijo e a gente se vê na semana que vem. Ah, e lembrando, fora o podcast Fofocas Terapêuticas, nós temos o Alta Frequência para Prosperar também. É uma live ao vivo que eu faço toda segunda, que eu deixo disponível no Spotify, no YouTube. Eu deixo lá porque são pílulas semanais, né, para começar a semana prosperando. Então é isso, a gente se vê segunda ao 12:30 com o Alta Frequência para Prosperar e às quintas-feiras às 19 horas com Fofocas Terapêuticas. Um grande beijo e a gente se vê nas minhas redes e nos próximos podcasts. Tchau!